De volta direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária da tarde desta quinta-feira, julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.138 ao vivo direto do plenário. Renovando meus votos de boa tarde, eu gostaria de passar a palavra à Sua Excelência a Ministra Carmen Lúcia, que obteve a anuência dos colegas, porque já há pessoas no seu gabinete no aguardo de uma audiência previamente marcada. Vossa Excelência, ministro Carmen Lúcia, a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores ministros, com cumprimento especial ao ministro relator, ministro Alexandre de Moraes, e também, como não tinha conversado antes, peço licença ao ministro Nunes Marques, que seria o próximo a votar e que, não estando presente, é essa a razão de não ter me comunicado previamente, mas contando com a anuência de Vossa Excelência para essa antecipação, que será breve, senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, meus cumprimentos especiais aos que assomaram a tribuna, doutor Alberto Pavi, ministro Bruno Bianco, e aos que nos seguem, senhores servidores. Senhor presidente, o tema posto nessa ação é objeto de muitas discussões, mesmo nos fóruns que contam com juízes e todos os membros da comunidade jurídica sobre a questão da violência contra a mulher e da Lei Maria da Penha, especificamente, a Lei 11.340. Queria afirmar que nós temos que, talvez, como fez bem o ministro relator, levar em consideração que foi posto nesta ação ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, sob a perspectiva da teleológica da lei, ou seja, a proteção eficiente que há de ser dada à mulher. O ministro Alexandre de Moraes fez um relato pormenorizado da sequência histórica das normas que foram sendo institucionalizadas no Brasil, adotadas no Brasil, na sequência do que foi uma condenação do Estado brasileiro pela proteção ineficiente às mulheres, e a resposta jurisdicional, no caso da Lei Maria da Penha, foi exatamente isso, quer dizer, ela foi várias vezes agredida, violentada, ofendida, houve tentativa de homicídio, como se dizia então, feminicídio seria, na terminologia atual, do direito positivo, e apenas nessa sequência, quando o Brasil não deu a resposta, o julgamento veio muitos anos depois, inadequada, ineficiente, que houve, então, essa condenação do Estado brasileiro. Um dos itens era exatamente que houvesse uma legislação eficiente. Então, em que pese esta norma específica, que diz respeito à possibilidade de, na ausência de um juiz na comarca ou em condições de prestar jurisdição, disse bem o ministro relator, a norma que é questionada diz respeito a uma condição de atuação supletiva, a suprir em caso de ausência, e ainda assim, tendo de haver um encaminhamento à autoridade judicial. Realmente é uma questão, como eu disse, que tem sido discutida. Na petição inicial se faz referência aqui à Fonavide mesmo, que é um dos fóruns mais importantes de discussão sobre o tema. Há uma grande discussão e, por maioria, tem sido até contrária ao que foi adotado pela lei. A despeito disso, o nosso julgamento há de se dar exatamente a partir deste olhar no sentido da maior proteção buscada pela lei, e a interpretação vem sendo dada exatamente neste sentido. Nós somos, como todos nós aqui, em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil sabem, uma sociedade extremamente preconceituosa contra a mulher, seja com violência, como nós temos, em números alarmantes. O ministro Alexandre também ressaltou o que aconteceu nesses 2 últimos anos da pandemia, em que, tendo de se isolar ou de se afastar no mesmo espaço físico do homem agressor, para esses casos, gerou um aumento de até 40% em alguns estados da Federação de Violência contra a Mulher. Isto é um dado de uma sociedade extremamente preconceituosa, no caso específico de gênero, contra a mulher. E exemplo disso, senhor presidente, é que a semana passada, e não há um mês, né, uma pessoa comum e sem querer fazer nenhum tipo de maldade, tenho certeza, apenas para denotar
ou para comprovar como somos uma cultura de diferenciação à menor da mulher. Um entregador esteve na minha casa entregando um documento, que seria daqui, e perguntou para a pessoa que atendeu: eu vim entregar, disseram que era para uma autoridade esse documento, mas agora me disseram que aqui mora uma mulher, afinal, aqui mora uma autoridade ou uma mulher? E é sem malícia que se faz isso, porque este entregador não tem nem noção de a que ele estava se referindo, apenas ele faz o que ele acredita: autoridade homem, mulher, alguém do lar. Neste quadro, a violência de alguém que se acha inferiorizado e sem condições de prosperar para outros ambientes sociais ou políticos, claro que gera esse tipo de violência, que é uma outra endemia no Brasil, ou uma pandemia, se eu considerar o mundo. Nessas condições, portanto, e sob essa perspectiva, eu me vi um pouco incomodada com a leitura inicial da petição inicial, porque o paradigma de confronto haveria de ser o direito à liberdade, que foi repetida hoje aqui até em sustentações, mas nós não estamos falando de ausência de liberdade, estamos falando de uma medida, ao lado de outras medidas protetivas, que é de deslocamento do espaço onde está acontecendo a agressão. Portanto, nós estamos aqui num caso em que se busca a liberdade, a garantia da vida mesma, a integridade física, a integridade psíquica da pessoa agredida, que é a mulher, e num espaço realmente que preferencialmente tem acontecido, que é o ambiente doméstico, onde ela deveria se sentir segura, e ela se sente cada vez mais insegura, e o afastamento se dá com tanta necessidade que, como foi providenciado pelo Conselho Nacional de Justiça, logo nos primeiros meses da pandemia, precisou de se institucionalizar um modelo de comportamento possível para as mulheres, que era o sinal vermelho na mão, porque sequer ela teria liberdade para chamar um socorro de alguma natureza, porque seria mais uma fonte de agressão. E nós não temos dúvida, quando uma mulher pede por socorro, se não houver o afastamento e o agressor se der conta que houve esse pedido por parte dela, ela não se deslocando, a tendência é ele permanecer e acirrar a agressão até poder chegar ao feminicídio. Esta razão pela qual, num país como o nosso, em que nós temos, como foi lembrado pelo doutor Alberto Pavy, um número exorbitante de comarcas sem juiz, presidente, o que é realmente algo agressivo à sociedade brasileira. A Constituição garante o direito ao acesso à jurisdição, também esta proteção da jurisdição tem de ser eficiente e é compromisso muito mais nosso, dos juízes brasileiros, ter em cada comarca um juiz, até porque, em vários lugares, se criam mais cargos de desembargadores quando faltam juízes nas comarcas. E, até onde me consta, a Constituição continua em vigor, no sentido de que o juiz tem que estar na comarca exatamente para garantir isso. O cidadão tem acesso à jurisdição e não há tela plasma, tela lisa, tela a mais luxuosa que seja, que substitui o olhar do jurisdicionado lá de primeira instância, que o ministro Carlos Maia, entre outros, tanto repetia, é aquele que o cidadão encontra, e o cidadão violentado, agredido, em condições de vulnerabilidade absoluta, muito mais. Por isso, essa presença do juiz é necessária, e não se está aqui nem a questionar, muito ao contrário. O ministro Alexandre não chegou a dizer, mas estou imaginando que, pelas nossas conversas todas, desses tempos de convivência, tenho para mim que também partilha de que o que nós precisamos é de mais juízes para que os delegados não precisem de atuar. E temos comarcas que têm, inclusive, extensões que o juiz, na sede, já terá dificuldade, porque, às vezes, são 100 quilômetros de distância, 60 quilômetros de distância, em estradas que, às vezes, nem estradas são caminhos que tem de percorrer. Nada disso é fácil, mesmo com as facilidades que a tecnologia oferece. Portanto, nem seria de não ter juiz, porque hoje a tecnologia oferece condições de ter a presença permanente do juiz. E eu fiquei incomodada com a petição, presidente, porque ali se falava da liberdade e do devido processo legal para garantia de bens. Quer dizer que o ingresso na casa, que a Constituição protege como inviolável, é para que o bem seja resguardado com as vidas daqueles que ali estão. Ora, eu não posso considerar que a inviolabilidade deste bem é mais importante do que da vida da mulher que está neste local. Na ausência
como foi frisado várias vezes no voto do ministro relator, na carência do Estado brasileiro de oferecer um juiz naquela comarca, é que se permite que uma outra autoridade, que não do Judiciário, porque nós do Judiciário teríamos falhado, porque a justiça ausente é justiça falha, é neste momento que a autoridade policial atua e atua tendo de se remeter, como acontece nos casos mesmo de prisão em flagrante, em que se tem que comunicar também à autoridade judicial e fazer audiência de custódia no período que é designado. Não há substituição de uma autoridade pela outra. Neste sentido, portanto, esse afastamento é necessário. Quando a presidente Dilma criou o projeto da Casa da Mulher Brasileira, diante da gravidade do quadro, naquela casa que foi inaugurado apenas 2 ou 3 unidades, mas que seria uma, pelo menos, em cada capital do Estado, num projeto que se estancou, havia um local para, se a mulher quisesse se afastar, ela ter um espaço para onde ir, porque ela, às vezes, não pode sair pelas condições precárias econômicas, porque está com os filhos, porque quer dizer, há toda uma construção, tanto jurisdicional, quanto legislativa, quanto administrativa, para se proteger a vida da mulher. E é exatamente por esta condição que nós temos este número que foi também enfatizado pelo ministro Alexandre, em que a grande maioria das decisões são judiciais, mas a grandíssima maioria, mínimo número dessas atuações da polícia. E tenho que dizer, presidente, que nesses casos, eu também não nego, e acho que ninguém aqui, não sei bem, não conversei sobre isso, mas que nós precisamos, sim, de ter uma formação das polícias para que elas entrem com cuidados, para que elas tenham esse respeito, naquilo que não aconteça hoje. Isto vale para todas as polícias, nós temos que ter esta formação de direitos humanos para todas as polícias no Brasil. Isto não significa que a mulher que esteja sendo violentada possa esperar essa mudança das instituições para um dia a filha dela, a neta dela, chegar à conclusão que nós temos a proteção eficiente da mulher no Brasil. Eu não tenho, portanto, como afirmar que a proteção seria mais eficiente se fosse afastado esse dispositivo. Pelo contrário, todos os indicativos com os quais trabalho são no sentido oposto. O afastamento seria o descumprimento de normas internacionais às quais demos a nossa adesão e, no caso do quadro trágico da mulher brasileira, daquela vulnerável, daquela que sofre todo tipo de atuação violenta, física, psiquicamente, patrimonialmente, politicamente, é preciso que seja dado cobro a isso, e acho que a finalidade da norma é essa. Portanto, acho que a interpretação não leva a uma subtração de jurisdição, mas a uma adoção de providência administrativa para que a gente tenha a possibilidade de atuação do Poder Judiciário. Mas, reitero, presidente, o que eu quero, espero, e tem sido, eu acho que a luta de todos aqueles que têm compromisso com os direitos humanos, é que nós tenhamos um Poder Judiciário presente em todas as comarcas, em todos os rincões deste país, para que nenhuma outra autoridade precise sequer ser lembrada, menos ainda chamada, para dar cobro às providências que dependeriam mesmo do juiz. Na ausência dele, não é a mulher violentada, a mulher agredida, a mulher que tem a tentativa de assassinada que tem que pagar ou que tem que aguentar estas agressões pela carência da jurisdição que lhe é devida nos termos constitucionalmente postos. Por isso, eu não vejo realmente a agressão que se imputa, reiterando, que eu sei que essa é uma discussão que se põe mesmo nos foros em que se discute a questão da maior proteção à mulher, que gostaria de contar com a presença do juiz permanentemente, que nós temos juízes, principalmente aqueles que são lotados nas varas de combate à violência doméstica, nas coordenadorias de combate à violência doméstica que já foram criadas desde 2008 em todos os tribunais de justiça do Brasil, mas que estão aquém deste quadro tão trágico que nós temos no Brasil, de uma mortandade provocada de mulheres. E apenas para dizer como isso é grave, presidente,
Na segunda ou terceira semana da campanha da Justiça pela Paz em Casa, agora Vossa Excelência realizou a 20ª semana, nestes anos que vão de 2015 até agora. Na segunda semana, nós conseguimos um ônibus que faria esta semana de forma itinerante num local de enormes e trágicos números no estado de Pernambuco. E neste ônibus teria não apenas a presença de um promotor, da Defensoria Pública, do juiz, para que a gente conseguisse, naquela semana, fazer o que a gente faz, este mutirão de decisões e de oitiva de todas as mulheres que precisem do acesso à justiça. E naquele local, que era o então considerado o de mais alto índice de violência contra a mulher, não apareceu ninguém. E só depois da semana nós soubemos. Os homens proibiram de se aproximar daquele ônibus, daquela mulher. Aquela mulher era eu, que era, como ministra, tinha incentivado. E este quadro precisa de mudar exatamente para que a gente tenha as mulheres tendo o direito, pelo menos, de pedirem socorro, mas de terem um atendimento. Nós não queremos que elas precisem e chegue-se a uma sociedade na qual nós possamos viver em paz, nós, mulheres e os homens, para que a gente tenha uma transformação social. Mas, até lá, o Estado precisa de ser eficiente para que a gente tenha uma Constituição valendo para todo mundo e que todo mundo seja livre, não apenas aquele que está agredindo dentro de casa. Não vejo, portanto, presidente, nesta norma, com todas as vênias dos pensamentos diferentes, que têm os seus argumentos, mas não vejo aqui nenhuma incompatibilidade absoluta de transgressão ao princípio da jurisdição. Acho que o que nós precisamos é, ao invés de diminuir as atribuições das autoridades administrativas, nesse caso dos delegados e dos policiais na falta de delegado, nós precisamos de aumentar a presença de juízes em todo o Brasil, em todas as comarcas brasileiras. Por isso, eu estou votando, senhor presidente, fazendo juntada de voto pela improcedência da ação e reconhecendo, portanto, constitucionais os dispositivos que são impugnados nesta ação. Como voto, senhor presidente, peço licença a Vossa Excelência para o atendimento dos ex-ministros do Meio Ambiente que estão a me aguardar. Pois não, Vossa Excelência tem licença da Corte. Muito obrigado pelo voto que acaba de proferir. Concedo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Nunes Marques, que está aqui no nosso vídeo. E Vossa Excelência tem a palavra para proferir o seu voto. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor da República, senhor advogado-geral da União, senhora secretária da Seção, senhores advogados, servidores, meu boa tarde a todos. Presidente, faria um voto com a palavra para o voto por videoconferência, o ministro Nunes Marques. Porque praticamente tudo já foi dito. De já eu assento a legitimidade da Associação dos Magistrados Brasileiros e me reporto a DI 2831, plenário, redator para o acordo ministro Alexandre de Moraes. No mérito, a questão me parece de fácil solução. O problema da violência contra o gênero feminino é de amplo conhecimento da sociedade brasileira. Bem por isso, já há algum tempo vem sendo construída uma legislação dirigida à tutela da vida e da integridade física das mulheres, tudo com o propósito de protegê-las das não raras agressões de que são vítimas, ocorridas dentro e fora do ambiente doméstico. De violência, a intervenção imediata por autoridade pública representa, muitas vezes, a única chance de a vítima escapar com vida. Ao contexto, não me parece ser caso propriamente de usurpação da jurisdição a previsão legal de que, em local remoto, não atendido diretamente por sede de comarca, possam as autoridades policiais adotar de modo precário, diante de risco concreto para a vida ou a integridade física ou psicológica da mulher ou de menor, a medida administrativa de urgência autoexecutável, consistente em afastar fisicamente o agressor do domicílio do casal. De fato, na legislação, são vastos os exemplos de situações nas quais é permitido a determinadas autoridades administrativas adotar precariamente, em face do perigo de perecimento de direitos de alto valor constitucional, da vida e da integridade física, providências fáticas de proteção ao direito ameaçado ou violado. Pretende-se, com isso, impedir a consumação ou o aprofundamento do dano, sem prejuízo da pronta comunicação do ato à autoridade judiciária para homologação ou não a posteriori da providência. O flagrante delito é, sem dúvida, a figura mais pródiga em criar situações nas quais
podem agir para evitar dano maior. Assim, por exemplo, em regra, a inviolabilidade do domicílio é passível de afastar apenas por ordem judicial. Entretanto, sabe-se que, em casos de flagrante delito, qualquer pessoa é autorizada a entrar em domicílio alheio para prestar socorro à vítima. Artigo 5º, inciso 11. Também a prisão de qualquer cidadão depende de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, ressalvado o flagrante delito. Artigo 5º, inciso 61 e 301 do Código de Processo. Há outros cenários semelhantes, para além do flagrante. Se sobrevém doença mental ao apenado, por exemplo, de que todo estabelecimento penal pode, em caso de urgência, determinar a remoção do sentenciado, desde que comunique imediatamente a providência ao juiz, o qual, em face da perícia médica, ratificará ou revogará a medida. Até mesmo no âmbito civil, ocorrem circunstâncias nas quais os particulares são legalmente autorizados a praticar certos atos de força, com posterior avaliação judicial quanto à legitimidade. É o caso da homologação do penhor legal, artigo 703 e 706 do CPC. O que concerne a cláusula constitucional da inviolabilidade de domicílio, são admitidas 4 exceções: flagrante delito, desastre, prestação de socorro e determinação judicial em decisão fundamentada durante o dia. Nesse sentido, tenho o resgate de alguém, homem ou mulher, do poderio de seu agressor como medida de prestação de socorro. Entendo, portanto, que na hipótese prevista em lei, identifica-se apenas o desdobramento do permissivo constitucional, tudo para salvaguardar a vida de todos os bens. Na espécie, o socorro não se faria completo, senão com o distanciamento do agressor. Por isso, há a possibilidade de assim agir o policial até que, no prazo de 48 horas, decida o juiz de direito, 24 horas para que seja informado e mais 24 horas para que mantenha ou revogue a medida administrativamente aplicada. Cumpre ressaltar que a situação não ameaça o monopólio da jurisdição. Em todos os exemplos referidos, para o agente público praticar o ato de forma legítima, é necessária a satisfação de 2 condicionantes. A primeira, impossibilidade prática de invocação da jurisdição para resolver a questão a tempo, na hipótese, por notória falta de juiz próximo ao ocorrido, à míngua da existência de comarca. E segundo, o risco concreto de violação de direito fundamental, no caso, a vida ou a integridade física da mulher ou de dependente dela, se nenhuma providência for adotada pelo poder público. Adicionalmente, os dispositivos impugnados deixam clara a necessidade de autoridade policial levar sem demora ao conhecimento da autoridade judiciária o fato, para que esta possa reavaliar, agora sim, sob a forma e figura de juízo, a adequação da conduta da autoridade administrativa à ordem jurídica. Com essa salvação do Poder Judiciário, conforme determinado na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35. Mas a legislação atacada não elimina o direito de ação do alegado agressor, o qual, por sua vez, poderá questionar na Justiça o ato administrativo, reconduzindo, em última análise, a avaliação do Estado. Também vale observar que a ação de retirar o agressor do domicílio, quando praticada por autoridade policial, nas circunstâncias descritas no dispositivo impugnado, é medida física, executiva e não de ordem de afastamento. A punição é rarefeita apenas para remover um estado de fato periclitante. Trata-se de atividade administrativa típica, assentada no poder de polícia da administração e, portanto, autoexecutável. Na espécie, ainda que se cogite existir alguma relativização de direitos fundamentais, notadamente aqueles consagrados no artigo 5º, inciso 11 e inciso 54 da Carta Magna, a norma não merecerá censura. Por óbvio, é importante que todos os direitos sempre se façam fluíveis, sem que outros não sejam minimamente sacrificados. Em razão disso, é assente, na doutrina e na jurisprudência, a impossibilidade de um direito ostentar caráter absoluto, por mais sublime que possa parecer. Como explica Seabra Fagundes, esse tipo de ato autoexecutável tem lugar quando as circunstâncias indicam a necessidade premente da obtenção do fato ou coisa. E é o que ocorre na situação prefigurada pelo dispositivo ora impugnado. A necessidade urgente de colocação da mulher agredida ou seu dependente em segurança no que toca à própria vida e à integridade física. Já me encaminhando para o final, senhor presidente, como bem lembrado pelo eminente relator, a realidade do Brasil é outra. E como bem frisado pela ministra Carmen Lúcia, a realidade do norte e do nordeste do Brasil é outra, bem pior.
Já foi lembrado pelo eminente relator que mais de 50 das cidades brasileiras não são sede de comarca. Centenas de municípios no Brasil não possuem delegados de polícia concursados. Grande parte são indicados para essa função ainda dentro dos quadros da Polícia Militar do Estado. A revista Piauí, em dezembro de 2020, trouxe dados alarmantes. Apenas 26% das cidades brasileiras não contam com nenhum tipo de delegacia, ou seja, nós temos mais de 1.400 cidades no Brasil que não possuem nenhum tipo de delegacia. Só 7% das cidades brasileiras possuem delegacia de atendimento à mulher, ou seja, nós temos mais de 5.170 municípios no Brasil que não possuem delegacia de atendimento à mulher. Então, senhor presidente, já me encaminhando para o final desse juízo de ponderação, eu levei em consideração a dignidade da pessoa humana. Segundo, a concretização dos objetivos da nossa Carta Maior. E, por fim, a busca de uma melhor justiça. Então, diante do exposto, parabenizando o voto do eminente relator e as mensagens trazidas no voto da eminente ministra Carmen Lúcia pela sua fortaleza e sensibilidade, eu conheço da ação para julgar improcedente o pedido e declarar a constitucionalidade do artigo 12c, incisos 2 e 3, parágrafo 1º, da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, introduzidos pela Lei 13.827, de 2019, como voto. Muito obrigado, ministro Nunes Marques, pelo voto sucinto, porém profundo, que vai nos permitir, no andamento do trabalho, terminarmos esse tema ainda hoje. Concedo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin. Muito obrigado, senhor presidente. E me permito captar os elogios que Vossa Excelência vem de fazer à síntese do ministro Nunes Marques, como uma conclamação ao que vai proferir o voto em seguida, e eu acato muito gentilmente. Portanto, cumprimento Vossas Excelências e os eminentes pares, e, de modo especial, o voto que vem de ser proferido pelo eminente ministro Alexandre Moraes, nessa ação direta de constitucionalidade 6138, cumprimento as sustentações orais que aqui foram trazidas à tribuna, doutor Pavi, que tem enaltecido esse Supremo Tribunal Federal com seu munus da advocacia, e o eminente ministro Bruno Bianco, que aqui também tem feito a defesa escorreita das razões de constitucionalidade das leis. Também cumprimento Sua Excelência, o eminente Procurador-Geral da República, que trouxe à colação as razões do Ministério Público sobre esta matéria. Cumprimento as senhoras e senhores advogados, cumprimento de modo especial, em nome de todos, o eminente professor Heleno Torres, que está presente neste Supremo Tribunal Federal na tarde de hoje. Senhor presidente, eu estou pedindo todas as vênias, as compreensões em sentido diverso, e registro que subscrevo por inteiro o voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator. Juntarei declaração de voto e, ao lado de cumprimentar Sua Excelência pelo voto que traz à colação, também acolho e destaco as razões dos votos que me precederam e na mesma direção, e ainda mais especialmente há diversos fundamentos de doutrina e jurisprudência que encartam na declaração de voto, e com um especial relevo a um recentíssimo texto de 19 de fevereiro de 2002, publicado na revista eletrônica J, de autoria das professoras Estefânia Maria de Queiroz Barbosa e Clara Román Borges, ambas professoras que são ligadas à Centenária Universidade Federal do Paraná, e do doutorando André Demétrio, o julgamento com perspectiva de gênero. As ilustres professoras e também o professor Demétrio fizeram uma reflexão que eu estou em tudo e por tudo acolhendo e encartando nesta declaração de voto. Faço também, senhor presidente,
na fundamentação, ao lado de reproduzir o rechaço dos 3 grandes argumentos que estão na inicial, reconhecendo-os como não merecedores, com toda a vênia de guarida. Não há aqui ofensa ao devido processo legal, nem a inviolabilidade domiciliar, nem a separação de poderes. Isto me parece bastante evidenciado, e aqui destaco as palavras da eminente ministra Carmen Lúcia, por essa dimensão já exposta no voto do eminente ministro Alexandre, que é a dimensão da faticidade, das condições reais de existência e das contingências da prestação jurisdicional nesta matéria, que trata das vítimas de violência doméstica. Como aqui foi bem lembrado, o Brasil foi condenado a editar uma lei sobre este tema pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tema que motivou estudos importantes no Brasil, como o de Bruno Denis Vale Castro e Artenira da Silva e Silva, que realizaram na Universidade Federal do Maranhão um trabalho exemplar em relação às medidas protetivas, e também este tema traz à colação a incidência de normas e convenções internacionais, especialmente a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Por isso, senhor presidente, eminentes ministros, também reproduzindo o pensamento da doutora Alice Bianchini sobre o tema, e tudo mais que consta nessa declaração de voto, tenho a honra de integralmente acompanhar Sua Excelência, o eminente relator. É como voto, senhor presidente, e Vossa Excelência fique à vontade para não reproduzir, mas julgo-me merecedor dos mesmos elogios que Vossa Excelência destinou ao colega que me antecedeu pela síntese. Passo a palavra agora a Sua Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, eminentes colegas. Também eu reivindico o elogio pela brevidade, de modo que cumprimento o eminente relator. Uma coação moral irresistível. Cumprimento o eminente ministro relator, Alexandre de Moraes, pelo voto profundo e detalhado. Cumprimento o doutor Alberto Pavia, que esteve na tribuna. A hipótese, presidente, já foi bem posta. Trata-se de um dispositivo legal que cuida da possibilidade de afastamento imediato do potencial agressor da mulher em situação de violência doméstica, quando exista um risco atual ou iminente de ocorrência da agressão e, portanto, de lesão ao seu direito à vida ou à integridade física. O dispositivo, para ser sincero, me parece natural e óbvio, como já observado pelo ministro Alexandre e pelo ministro Luiz Edson Fachin. É um dispositivo que consta de uma lei que foi elaborada em cumprimento de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em face da inércia, da omissão, da deficiência do tratamento que o direito brasileiro dava à proteção da mulher e também da Convenção de 1994, a Convenção Interamericana de Proteção da Mulher, que é também essa proteção especial chancelada pelo artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, onde se lê: o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. A proteção contra a violência doméstica é um valor constitucional no Brasil e está na Constituição porque essa é uma batalha ainda não vencida, essa é uma luta que ainda não foi concluída. A mulher teve a ascensão importante, igualdade na sociedade conjugal, proteção na união estável, inserção no mercado de trabalho, mas nós ainda não conquistamos esse direito fundamental básico, que é não sofrer violência doméstica, fruto de uma sociedade ainda estruturalmente machista nas suas atitudes, nos seus comportamentos, na sua linguagem.
E, portanto, nós aqui precisamos reiterar e mandar para o Brasil, para todas as regiões, e difundir a ideia que considero muito importante de que homem que bate em mulher não é macho. Homem que bate em mulher é covarde. E é preciso que esta ideia seja progressivamente incorporada pelas pessoas criadas numa cultura em que isso era inaceitavelmente aceitável, como ainda ocorre no Brasil. Portanto, na iminência da violência e na ausência do juiz da comarca, o delegado de polícia ou a autoridade policial poder impedir o cometimento da violência, me parece tão natural e óbvio que é até surpreendente, para ser sincero, e respeitando as posições contrárias, o próprio questionamento da lei. Não dá para você congelar a cena e dizer, espera um pouquinho que o juiz chega depois de amanhã e deixar a agressão se consumar. Até porque, quando a lei fala em existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher, nós estamos à beira de uma situação de flagrância. E, portanto, se o delegado, em rigor, ele podia esperar um pouquinho a agressão se consumar e, em seguida, prender em flagrante. Portanto, se podia prender em flagrante, evidentemente, deve poder também evitar a agressão, sendo certo que o próprio dispositivo prevê que em 24 horas será comunicado o juiz e em 24 horas terá que decidir. De modo que, se o afastamento for arbitrário, ele vai durar apenas 48 horas, o que também, pesando o custo-benefício, o que se ganha proteção da mulher, compensa o que eventualmente se perca com o afastamento injusto do companheiro por apenas 48 horas. Por essas razões, presidente, e com imensa brevidade, elogiável brevidade, eu julgo igualmente improcedente o pedido. Autoelogiável. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Colho agora o voto de Sua Excelência, a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Nós estamos com um problema de não ouvi-la. Problema de som no seu... Presidente, agora sim. Agora sim, né? Eu quase pedi a Vossa Excelência que, para antecipar o meu voto, dizendo apenas estou acompanhando o ministro relator, porque eu já 2 vezes fui excluída, a minha conexão está chovendo aqui e a minha conexão está muito ruim, de repente cai. Mas terei oportunidade de brevemente, senhor presidente, ao tempo em que eu agradeço e cumprimento Vossa Excelência, assim como cumprimento os queridos colegas, cumprimento em especial o ministro Alexandre de Moraes, o relator, que mais uma vez nos brindou com um belíssimo voto. Cumprimento ainda o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, o Advogado-Geral da União, doutor Bruno Bianco, o doutor Alberto Pavi, os senhores servidores e a todos que nos assistem. Como disse, eu trago uma declaração escrita de voto, senhor presidente, e vou juntá-la aos autos. Mas me permito apenas destacar que o suporte fático desse dispositivo impugnado da Lei Maria da Penha, como de resto já foi anotado pelos que me antecederam, restringe-se à hipótese de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física e psicológica da mulher, no âmbito dos municípios que não sejam sede de comarca, e mesmo assim sem deixar de exigir da autoridade policial a devida comunicação ao juiz no prazo máximo de 24 horas. Um entendimento contrário, senhor presidente, um entendimento que não fosse no sentido do reconhecimento da constitucionalidade deste dispositivo, frente à dura realidade em que estamos imersos, implicaria que parcela expressiva da população feminina resultasse excluída da proteção mínima do poder público em tema de violência contra as mulheres, verdadeira chaga nacional,
e, ao mesmo tempo, no que tange, ao menos, digo eu, no que tange aos graves delitos contra a vida e a sua também integridade física e psíquica. Nesses delitos, é sabido, a celeridade na interrupção do iter criminis configura linha divisória, muitas vezes, entre vida e morte das mulheres vítimas da violência doméstica. E, como acabou de dizer o ministro Luiz Roberto, não dá para congelar e dizer, vamos esperar que chegue o juiz. Infelizmente, não temos o número de juízes necessários ao pronto atendimento desses casos. Voto, pois, senhor presidente, com o relator, no sentido da improcedência do pedido. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, que já se fazia ouvir, mas também é destinatária dos elogios que lancei a todos quantos foram sucintos e profundos ao mesmo tempo no seu voto. Agora concedo a palavra à Sua Excelência o ministro Dias Toffoli, que está no nosso visor. Boa tarde, senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhoras ministras, senhores ministros. Cumprimento também o Ministério Público, a advocacia, os servidores, a imprensa, todos que nos acompanham. Destaco aqui, cumprimento o eminente relator pelo voto proferido e também serei muito breve, senhor presidente. Só para destacar um projeto de envergadura extremamente importante que o Conselho Nacional de Justiça está à frente, juntamente, em especial, com a Associação dos Magistrados do Brasil, que é a campanha do Sinal Vermelho. Essa campanha, ela foi idealizada pela juíza do Estado de São Paulo, a juíza Domitila, em conjunto com a presidente da MB, doutora Renata Gil, e no início da pandemia, elas entraram em contato, eu era presidente do Conselho Nacional de Justiça, nós criamos então essa campanha que continua na gestão de Vossa Excelência, mas que já espalhou pelo mundo inteiro. Para se ter uma ideia, várias instituições privadas no Brasil e no exterior já adotaram, assim também como governos de outros países estão adotando, inclusive instituições internacionais, como o Banco Mundial, como o Fundo Monetário Internacional e tantas outras instituições que adotam essa campanha. Essa campanha foi pensada exatamente na proteção da mulher em razão das violências contra elas desferidas, em geral, pelos seus companheiros, exatamente de uma maneira simples. Era o início da pandemia e foi idealizado a marca do X vermelho na mão, que pode ser feito com um batom, daí a ideia do X vermelho. E, a partir daí, foi primeiro orientado às farmácias, porque naquela época do início da pandemia, que estávamos todos reclusos, a farmácia era um dos poucos estabelecimentos comerciais que estavam abertos. E a mulher se dirigia, então, à farmácia e, ao mostrar o X vermelho com a palma da mão, o atendente da farmácia já sabia que teria que socorrer aquela pessoa e chamar a polícia. E a própria polícia, muitas vezes a própria polícia militar, já iria fazer um atendimento. Portanto, o fato de se ter aqui uma atuação do delegado, nada gera algum tipo de dificuldade ou de problema, até porque, como já foi ressaltado, a partir do voto do relator, isso tudo passará também sob o controle do judiciário, como vem ocorrendo. Só destacando alguns casos que o X vermelho desbaratou no nosso país, um caso de uma companheira de um caminhoneiro que há 2 anos estava praticamente como uma escrava sexual na boleia do caminhão. Ela conseguiu, um dia, sabendo da campanha do Sinal Vermelho, que ouviu por rádio, ela saiu da boleia do caminhão quando o companheiro não estava e fez o sinal vermelho e conseguiu se libertar daquela condição. Também há, inclusive, relatos
dessa campanha ter chegado a comunidades indígenas e tantas outras situações, como inclusive em atendimento de atendimento de pizzaria delivery, de entrega de pizzas, em que a mulher ela comunica que está, né, com um X vermelho na mão, e essa própria comunicação já é entendida, mesmo sem mostrar fisicamente a palma da mão, como um sinal de que ela está sofrendo uma violência doméstica. É extremamente importante a participação de todos os entes de Estado. Não há exclusividade de nenhum ente estatal, de nenhum poder na defesa das mulheres que são submetidas à violência, em especial à violência doméstica. Daí a necessidade realmente de uma atuação rápida, de uma atuação que, de maneira célere, coloque fim a uma possibilidade de uma violência contra a mulher, geralmente no seio do lar. Então, senhor presidente, louvando mais uma vez os votos proferidos a partir do voto do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, eu concluo simplesmente dizendo que acompanho sua excelência pela improcedência da ação. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Concedo a palavra agora à sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Boa tarde, senhor presidente. A pessoa de vossa excelência, cumprimento todos os eminentes pares, o doutor Augusto Aras, eminente procurador-geral da República, os oradores que assomaram à tribuna, o doutor Pavi, doutor Bianco, que nos brindaram com excelentes sustentações orais. Cumprimento o professor Heleno Torres, que se encontra em nosso plenário, muito honrado por sua presença, esse eminente professor com o qual compartilho um curso de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Senhoras e senhores servidores, cumprimento inicialmente, e digo que tenho muito pouco a acrescentar, cumprimento o professor, também professor do nosso Departamento de Direito do Estado, Alexandre Moraes, relator deste caso, e dizendo exatamente que tem muito pouco a acrescentar ao substancioso voto que Sua Excelência proferiu. Eu vou, em pouquíssimos minutos, trazer um dado que me impressionou deveras, que é um dado que foi fornecido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2022, dado atualizadíssimo, que foi colhido na internet em 15 de março de 2022, que dá conta de que entre março de 2020, mês que marca o início da pandemia da Covid-19 no país, e dezembro de 2021, foram registrados 2.451 feminicídios e 100.398 casos de estupro e de estupro de vulnerável e vítimas do gênero feminino. Ou seja, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. Uma menina ou mulher foi vítima de estupro a cada 10 minutos, considerando apenas os casos que chegaram até as autoridades policiais. Só esses dados, por si mesmos, justificam plenamente esta alteração que foi feita na legislação agora contestada. O que eu queria observar, como já foi dito por aqueles que me antecederam no voto, é que a obrigação de garantir a segurança das pessoas e das famílias não é do judiciário, não é do legislativo, não é do executivo, mas é do Estado brasileiro. Lembrando também que o Brasil assinou um importante documento que foi trazido à baila pelo eminente ministro Edson Fachin, que é a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, que é a conhecida Convenção de Belém do Pará, de 1994, e que foi ratificada e, portanto, é lei interna no país em 1995, em que o Estado brasileiro se comprometeu a tomar medidas efetivas para justamente proteger melhor as mulheres
enfim, as crianças do sexo feminino desta violência, desses abusos que são perpetrados contra elas no nosso cotidiano. Dito isso, senhor presidente, eu quero dizer que acompanho integralmente o voto do eminente relator para julgar improcedente esta ação direta de inconstitucionalidade. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Concedo agora a palavra ao nosso decano, ministro Gilmar Mendes, para o voto. Presidente, creio que hoje tivemos uma sessão memorável a partir do voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, eminente relator, que não só fundamentou seu voto em termos estritamente jurídicos, mas fez também um diálogo com os fatos, trazendo importantes subsídios para a análise dessa problemática que está tratada na legislação. E como Sua Excelência também demonstrou, presidente, a mim me parece que nós estamos diante de um caso de uma lei extremamente bem feita, em que o Congresso pautou-se por critérios técnicos científicos para elaborar o texto, levando em conta a própria realidade fática. Nós, se seguirmos as pegadas do professor Peter Heber, o professor diz que nós devemos, na interpretação constitucional, fazer um pensamento do possível. Não é? E aqui o legislador acabou por obrar nesse sentido, de maneira muito clara. E, por outro lado, foi cuidadoso, como já demonstrou o relator, ao preservar a própria ideia de reserva de jurisdição, ao dizer que, verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida pela autoridade judicial. 1. E 2, pelo delegado de polícia, quando o município não for sede de comarca. E 3, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado disponível no momento da denúncia. E o parágrafo 1º, também objeto da impugnação, diz: nas hipóteses dos incisos 2 e 3 do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Portanto, me parece que o legislador aqui se cercou de todas as cautelas, mas, sobretudo, e todos os que me precederam, mas, sobretudo, o relator, trouxe dados muito claros a propósito da inexistência de delegados numa boa parte dos municípios brasileiros. Sua Excelência apontou alguma coisa como 1.500 municípios, portanto, dos 5.600, 5.700 municípios que temos, 1.500 municípios não têm delegado. Por isso, também o legislador registra a possibilidade de que, eventualmente, o policial lá existente possa fazer às vezes. Eu me lembro que, em Priscas Eras, presidente, nós já discutimos aqui uma norma, salvo engano, do Estado do Paraná, que investia o policial de poderes de delegado quando não houvesse essa autoridade. Ministro Gilmar, essa questão é interessante. O Paraná é um estado, um dos mais desenvolvidos do Brasil. Teve uma época que só tinha 30% de delegados. Os outros 70% de delegacias eram, às vezes, nem oficiais da Polícia Militar, eram sargentos da localidade. Portanto, isso é um dado importante e relevante para mostrar que o legislador aqui atuou bem, além de ter atendido a reclamos da esfera internacional. Nós
já tivemos aqui julgamentos históricos a propósito dessa temática e da defesa dos direitos fundamentais e dessa integração entre o texto constitucional e as normas de proteção dos direitos humanos. Eu não quero ser irônico, doutor Pavy, mas eu considero que essa ação, acho que a grande contribuição foi ter trazido a controvérsia para que o tema não seja questionado. Mas, em termos de comparação, é como se nós pedíssemos, entrássemos com uma medida para fechar os postos de saúde porque eles não são hospitais. Senão, devemos ter hospitais. E como não temos hospitais, devemos, então, fechar os postos de saúde. Eles não podem funcionar. É um pouco isso. Desculpe-me, não dá. De fato, não me parece que obra bem a AMB quando exerce esse tipo de hermenêutica do interesse. Mas, para isso, eu vou deixar uma sugestão, presidente. Eu acho que, diante da falta de juízes que foi apontada aqui, e acho que todos nós concordamos, é um questionamento que faço eu como AGU e como subchefe da Casa Civil, trabalhei, o ministro André sabe disso, para impedir que houvesse um mimetismo, para que não se desse a advogados públicos férias de 2 meses, como se dá para juízes, como se dá para procuradores. Acho que em alguma hora nós vamos ter esse confronto aqui, talvez numa DPF. Porque, obviamente, o ministro Alexandre traz aqui essa questão. Veja, se já é grave o quadro de falta de delegados, veja bem, presidente, 52% dos municípios não são sede de justiça estadual. E, em muitos casos, por falta de juízes. Se nós decidíssemos, entre os 12 mil juízes federais, reduzir um mês de férias, e veja, não tem outra categoria no país que os escafandristas não têm férias de 24 meses. Então, obviamente que isso precisa ser discutido. E isto resolveria. Porque se dizer, não, vamos contratar mais juízes, obviamente que nós vamos ter limites que Vossa Excelência hoje na gestão conhece muito bem, de lei de responsabilidade fiscal, de teto e tudo o mais. Portanto, me parece que seria uma abertura generosa da AMB discutir a temática das férias de 12 meses dos juízes. Acompanho integralmente o relator, a quem cumprimento pela brilhante sustentação no que diz respeito à questão teórica, mas, sobretudo, a esse diálogo que Sua Excelência operou no que concerne aos fatos. Friedrich Miller sempre falava que é importante você considerar o programa normativo, mas também o que ele chamava de o âmbito normativo, que são esses elementos de fatos que Sua Excelência trouxe, para mostrar, inclusive, que o legislador foi respeitoso, porque assentou a possibilidade imediata do juiz intervir. Aqui é na impossibilidade de haver a tutela jurisdicional. Agora, diante disso, fazer essa escolha, suprimir essa possibilidade, presidente, corresponderia realmente a nós fecharmos os postos de saúde porque eles não são hospitais. Não dá. De fato, diante da gravidade do tema, eu acho que corporações como a AMB e outras que trazem sempre temas relevantes têm que ter um cuidado para que, de fato, a Corte não tenha que ser ocupada com um tema que a relevância está já na legislação. Mas nós não devemos nos ocupar com a hermenêutica do interesse. Acompanho o relatório integralmente. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Eu aqui teria a obrigação de votar enunciando, sem palavras, já que pedi que todos os colegas fossem tão sucintos. Mas, pelo dever de motivação da Constituição Federal, você está apenas 2 aspectos. O primeiro deles é que há um princípio basilar na Lei Maria da Penha.
que está disposto no artigo 10º, jamais questionado. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, a autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência adotará de imediato as providências cabíveis. Então, há várias espécies de providência, dentre outras, essa providência de não permitir o contato do agressor com a vítima. Nós, no CNJ, o ministro Toffoli citou o CNJ, nós estamos ainda empenhados nessa campanha do sinal vermelho, em que a mulher exibe apenas com a marca de batom o sinal vermelho e ela é prontamente atendida pela autoridade policial, que já se sabe que ali, naquele gesto, há denúncia de uma violência. Pois bem, quando eu tomei conhecimento desse problema, pela prática diuturna no CNJ de políticas públicas com relação às mulheres, eu destaquei que nós não podemos ouvir calados que o Brasil é um dos piores lugares para uma mulher viver. Esse era o quadro que existia antes, e aí o CNJ cumpriu a sua obrigação, o seu dever de ofício. E aqui a ministra Carmen Lúcia, ela citou, assim como vários colegas, essa questão da aproximação do direito à realidade. Quer dizer, não é uma falácia imaginar que há feminicídios em números significativos. E o CNJ lançou um prêmio. Imaginem os senhores que trágica foi essa situação e que a ministra Carmen Lúcia trouxe à baila essa questão da morte das mulheres vítimas de violência, num caso específico em que uma juíza do Rio de Janeiro, numa separação do casal, ela noticiou que havia violência doméstica e que havia iminência de violência reiterada, quando então se determinou uma medida de restrição de aproximação a uma distância de 1 quilômetro, qualquer coisa assim. Essa juíza, que Deus a tem em bom lugar, a doutora Viviane Amaral, hoje ela é o símbolo de um prêmio que o CNJ vai conferir o melhor trabalho sobre violência doméstica. Porque o que ocorreu? Determinou-se esse afastamento. O agressor pai convenceu as filhas de que ele poderia vê-las na presença da mãe, que a mãe as levasse ao encontro dele. E nesse dia que a mãe, convencida pelos filhos, levou as crianças ao encontro do pai, ele saiu do carro e esfaqueou até a morte essa mulher, iniciando o esfaqueamento no rosto com aquele instinto de destruição. Colega da magistratura, Viviane do Amaral, e foi lançado o prêmio Viviane do Amaral. Então, eu acho que o quadro da realidade demonstra efetivamente que, diante da urgência, reclama-se uma medida de urgência que, como destacou o ministro Alexandre de Moraes e as sustentações orais, reclamam uma decisão imediata que, às vezes, deve ser adotada pela polícia. Então, eu também, agradecendo a todos e destacando aquilo que nós tivemos a oportunidade de, no Salão Branco, trocarmos ideia. Esta é exatamente uma causa digna de ser julgada por uma Corte Constitucional. Isso demonstra que o Supremo Tribunal Federal tende a purificar a sua competência para julgar questões dessa índole de âmbito nacional, e parabenizo Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, que não deixou pedra sobre pedra. E também acompanha integralmente e proclama o resultado que, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de constitucionalidade 6138 improcedente nos termos do voto do relator, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Acho que cumprimos com excelência a nossa tarefa constitucional. Quero agradecer a todos os colaboradores, os advogados presentes, destacar aqui a questão relativa ao CARF, que é uma questão tributária importante que está prevista na pauta de hoje. Ela será
julgado amanhã. Os 3 primeiros processos serão exatamente sobre essa questão das ADIs 6399, 6403 e 6415, e certamente seremos brindados novamente com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. É porque eu só anunciei porque há a presença de vários advogados tributaristas. É a questão do voto de qualidade no CARF, certo? Exatamente. Essa questão. Então, agradecendo aos meus eminentes pares pela compreensão elegante com o meu pleito de julgarmos essa tese ainda hoje, eu declaro encerrado a sessão. O ministro, presidente da Suprema Corte.